Salve, salve pessoal do Entrando no Jogo. Estamos aqui para fazer mais uma tarefa voluntária, mais um vídeo para o meu canal e também para o Entrando no Jogo. Hoje, mas antes de começar o vídeo, eu quero mostrar isso aqui, ó. Olha, é o certificado do curso Jornalista Esportivo Entrando no Jogo. Foi muito bom ter aprendido as práticas do jornalismo esportivo, técnicas que a gente talvez nem conhecia, nem sabia que existia, com o grande Gustavo Berton, né? Um abraço aí para você se você estiver me assistindo. E foi muito bom. Na verdade está sendo muito bom compartilhar isso com a turma 12 também, que a gente tem praticado aí as nossas aulas, né? E hoje, o vídeo de hoje não é sobre o ciclo da seleção brasileira, mas é sobre o polêmico Campeonato Carioca de 98. Nós vamos fazer assim, um vídeo sobre campeonatos estaduais ou nacionais e outro vídeo sobre o ciclo da seleção brasileira, que vai ser uma série. Bem, esse vídeo prometo ser um pouquinho mais curto, mas assim, era 1998, ano da Copa do Mundo na França, e por conta disso, muitos jogadores que estavam esquecidos lá na Europa vieram tentar se aventurar aqui em algum clube brasileiro para poder chamar a atenção do técnico Zagallo, né? Foi o caso do Romário, que voltaria ao Flamengo depois de ter passado 6 meses no Valência. O Bebeto, que estava no Cruzeiro, o Cruzeiro não teve como pagá-lo e por conta disso ele acabou indo para o Botafogo, né? Ele mais o Gonçalves, que estavam jogando no Cruzeiro, voltaram para o Botafogo, né? Vieram para o Botafogo. O Túlio Maravilha, que foi formar a dupla de ataque junto com Bebeto. E tinha também o Vasco da Gama, que era, sem dúvida nenhuma, o favorito a ganhar esse campeonato, pois tinha a base campeã brasileira, mas já não contava mais com o ídolo Edmundo, que teria ido para a Fiorentina da Itália. E corria por fora o Fluminense, que havia caído para a segunda divisão. O campeonato contou com 4 clubes grandes e 4 clubes menores. Contou com 8 clubes no total. Fechando assim, né? Os 4 que você já conhece, mas contou também com os 4 times pequenos, que eram Bangu, Madureira, Friburguense e mais um Americano. Então o que aconteceu? Era aquele formato, pontos corridos, Taça Guanabara é o turno e a Taça Rio o retorno. O vencedor de cada turno se enfrentava em 2 jogos finais. Se caso o vencedor fosse o mesmo clube, vencesse os 2 turnos, seria campeão carioca direto. Então começou assim. O Flamengo se reforçava, além da volta do baixinho Romário, com Palinha, campeão da Libertadores e do Mundial com São Paulo. Ele também contou com Cleison, campeão da Libertadores com o Cruzeiro em 97. E mais Zé Roberto, que estava fazendo bons jogos pela seleção brasileira. Na Portuguesa jogou muito bem e veio para o Flamengo para tentar se aproximar mais da seleção brasileira, já que ele era reserva no Real Madrid. O Fluminense não buscou muitos reforços. O Vasco da Gama contava lá com seu meio campo, no qual tinha ali Ramon, Pedrinho, Juninho Pernambucano, grandes jogadores ali que formavam o meio campo vascaíno, que davam um toque de bola ali, e trouxe a dupla, e formou uma dupla de ataque com Donizete Pantera, que estava no Corinthians, e mais o Luizão, né, que jogou por Palmeiras, depois ele veio jogar no Corinthians, né, no ano seguinte foi artilheiro. E o Botafogo formou a dupla com Donizete, com Túlio Maravilha e Bebeto. E o que aconteceu? O campeonato começou, né, com o Flamengo perdendo para o Bangu, fazendo uma vergonha, né, mas depois se recuperando. O Vasco da Gama começava muito bem, ganhava jogo atrás de jogo, mas houve ali uma pequena polêmica, que
foram marcadas pelos WO. Os WO aconteceram porque os clubes se desentendiam com a Federação Carioca, né, no qual acusavam o presidente o vice de futebol do Vasco, Eurico Miranda, de estar mudando a data dos jogos do campeonato para facilitar o Vasco, porque o Vasco estava envolvido em 3 competições e mais 2, né, além do Campeonato Carioca, que eram a Libertadores e mais a Copa do Brasil. E o Rio-São Paulo, que vieram acontecer antes do Campeonato Carioca. E o que aconteceu? Com isso, os clubes se retiravam de campo. O primeiro WO aconteceu foi no Clássico da Amizade, contra o Botafogo. O time do Vasco entrou em campo e esperava o seu rival Botafogo entrar também. Mas o público foi minúsculo nesse jogo. O placar do Maracanã até anunciou o número de pagantes, 171. Né? E teve um torcedor ali que invadiu o jogo com as calças na mão. Foi uma comédia esse jogo. E o que aconteceu? O árbitro avisou que o Vasco estava liberado, mas o técnico Antônio Lopes usou o tempo ali do jogo para treinar o Vasco. Botou ali e fez um coletivo, o qual o meio-campo Wagner, né, até deu uma risada e falou que ele gostou da ideia para dizer que a vitória foi suada. Só que o que aconteceu ali? O Vasco, muita gente brincou ali e o Vasco venceu o jogo por WO, ganhando os pontos, que seria do Botafogo. Foi uma vergonha, isso coincidentemente aconteceu no Dia das Mães. Uma torcedora até falou, pô, isso não é coisa que se faça no Dia das Mães. E um torcedor até falou, o Botafogo não apareceu, tá com medo? Não tem necessidade de ter medo. Ele falou isso. E o que aconteceu? O que acontecia aí? Veio WO atrás de WO nesse campeonato. O segundo WO que vier a acontecer, aconteceu num Fla-Flu. A Federação Carioca marcou o jogo para Moça Bonita sem a aprovação dos clubes. Conclusão, nem Flamengo nem Fluminense apareceram para esse jogo. E o que aconteceu aí? Esse WO foi assim, o que eu considero foi uma coisa de louco. Como é que você marca um clássico com times normais no meio da semana no estádio simplório igual é o de Moça Bonita? E o que acontece? Nada contra o estádio, né, do Bangu, já fui lá algumas vezes, mas o que aconteceu? Para um Fla-Flu não dá, não serve. Não dá para botar nem... Se fosse jogo de torcida única, se fosse só a torcida do Flamengo, não ia caber. Se fosse só do Fluminense, também não ia caber. Mesmo que ocupasse os outros espaços da arquibancada, não ia dar. Não tinha noção, não tinha lógica. O que aconteceu? Duplo WO e cada time ficou com um ponto, né? O outro WO que aconteceu foi no jogo quando o Vasco já havia se sagrado campeão após a vitória contra o Bangu. Né? Esse jogo foi interessante contra o Bangu. O Vasco faz o gol com seu capitão Mauro Galvão no finalzinho e o Vasco levanta a taça do campeonato estadual por antecipação. Né? O Vasco foi premiado por não faltar aos jogos. E o que aconteceu? Houve polêmica, no meio do jogo teve um apagão, teve briga, confusão e aquela coisa toda. E o Eurico Miranda acusando o presidente do Botafogo, Flamengo e Fluminense de quadrilha, não sei o quê. E o que aconteceu? O Vasco foi campeão carioca de 1998 depois desse jogo. E depois desse jogo veio o WO. Flamengo e Vasco no Maracanã deserto. Haviam poucos torcedores ali, mas o jogo ficou apenas na tabela. Né? O clássico dos milhões, o clássico mais visto no mundo inteiro, aconteceu essa vergonha. Né? E o torcedor teve que aturar a cena de bagunça da Federação Carioca, né? Que quase fez isso no campeonato de 2015.
né, que o Flamengo e Fluminense também se desentenderam com a Federação Carioca e quase tiraram os times de campo. Mas o que aconteceu? O Flamengo não apareceu em campo, o Vasco venceu o jogo por falta de adversário e veio um ofício da Liga Carioca alegando a ausência do rubro-negro. Assim como teve no Fla-Flu, no Vasco e Botafogo, chegaram um ofício alegando a ausência de um clube ou de outro. E o que aconteceu? O time do Vasco foi para São Januário, onde tinham ali torcedores ali esperando ali para saudar seus jogadores, e várias pessoas ali reclamando e tal, que perderam suas folgas por causa desse jogo. E isso aí foi interessante. Em São Januário estava lá um grupo de torcedores vibrando ali com o título do Vasco, né? E o que aconteceu? Olha aí, você está vendo a Leila aí do vôlei no meio da torcida do Vasco. Mas no ano seguinte, ela viera a ser jogadora do Flamengo. Ela viera a ser contratada junto com a Virna, né? Para formar o time de vôlei do Flamengo, né? E o que aconteceu? Isso é meio estranho, né? A vida dá volta. O Vasco foi bem em praticamente todas as competições que disputou no primeiro semestre. O Vasco chegou à semifinal da Copa do Brasil. Foi campeão também da Libertadores, só não levou o Mundial de Clubes contra o Real Madrid. E aí, o que podemos dizer desse campeonato carioca de 98? Os times ter se retirado de campo não tira o mérito do Vasco de ter sido campeão. Os clubes terem feito a sacanagem que fizeram não tira o mérito do Vasco de ser campeão, né? Mas o Vasco foi campeão porque tinha um bom time, jogou bem, mas assim, na minha humilde opinião, os clubes fizeram até o torcedor passar vergonha. Por quê? Nesse jogo aí, no vídeo desse jogo do Flamengo, no Flamengo e Vasco, o que tinha de vascaíno zoando, Flamengo peidou na farofa, Flamengo é um time de galinha. Isso tem uma coisa que irrita o torcedor, é provocação, né? E teve que aguentar por causa desse jogo. O Vasco e o Botafogo aconteceu a mesma coisa. Um monte de vascaínos zoando botafoguense, peidou na farofa, não sei o que, essas coisas assim. Na minha opinião, foi, desculpa o termo, babaquice dos clubes terem feito isso. Eu preferia, se eu fosse torcedor aí do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo, preferia que entrasse em campo, tomasse de 6-0, 5-0, 10-0, do que não ter entrado em campo. Isso foi. Tudo bem que a Federação Carioca fez as suas cagadas, suas besteiras, mas isso não justificou os times terem saído de campo, não terem comparecido em campo para jogar contra o Vasco, né? Porque tirando de moça bonita, o Vasco, o Botafogo, o Flamengo e Vasco foram, assim, achei desnecessário. Flamengo e Botafogo não terem aparecido em campo para jogar seus jogos. Por quê? Isso gerou provocação dos vascaínos também. O Vasco fez um bom campeonato, tinha um bom time, tinha uma boa base, o time se entendia fora de campo também. Você tinha aquele churrasquinho lá com o Felipe, o Pedrinho. O Pedrinho, se não fosse as contusões, teria sido um jogador acima de série, acima do... Eu tenho um tio vascaíno que gostava muito do futebol do Pedrinho, né? O Pedrinho se machucou 2 vezes, se lesionou 2 vezes, ficou longos períodos afastado de campo. Tinha também o Ramon, ótimo jogador, ótimo meio campo que o Vasco tinha. O Felipe, às vezes era lateral, às vezes indisciplinado, mas tinha um bom futebol, né? O Felipe, né? Também fez sucesso jogando por Flamengo e Fluminense. E foi isso, o Vasco ganhou a Libertadores, ganhando o Barcelona de Guayaquil, né, ganhando da final, levantou a Libertadores, mas porém não conseguiu o Mundial de Clubes.
eu dou os parabéns ao Vasco, apesar de ter acontecido essas coisas. O Vasco não teve nada com isso e foi lá e foi campeão no campo. Né? Não foi o Vasco que foi lá e modificou. Não. O Vasco foi o time que, assim, se tivesse levado tudo que disputou no primeiro semestre, era pouco. Porque o time era bom. O Flamengo, se tivesse entrado em campo, tinha feito uma parede boa contra o Vasco. Mas não quis. O Flamengo tinha bons jogadores também. Também era favorito a ganhar esse campeonato. O Botafogo buscava o bicampeonato. Tinha vencido 97. Mas cometeu a cagada de sair de campo, de não entrar em campo. Então, assim, fica aqui a lição também para a Federação Carioca e para os jogadores. Que não aconteça mais isso daí. Campeonato polêmico e tal, mas não tirou o mérito do Vasco ter sido campeão com antecipação dos 2 turnos e da Libertadores. Né? Fez um Brasileirão mediano, chegou em 10º lugar, mas assim, o time tá de parabéns. Um bom meio campo, era um time que dava prazer de você ver jogando, sendo vascaíno ou não, você via ali o time, mesmo sem o Edmundo, o Vasco jogou até melhor, né? Porque ainda tinha bons jogadores, ainda tinha o Ramon, tinha ali o Luizão, o Donizete. Pô, o Donizete, eu gostava do futebol dele, jogou muito bem, era um jogador raçudo, era um jogador que comia a bola praticamente. O Luizão também, bom atacante. Tinha o Wagner, que era o camisa 10, né? Também jogou muito bem. E é isso aí. Esse foi o vídeo do polêmico Campeonato Carioca, que vocês entendam a história, o que aconteceu nesse campeonato. Foi um campeonato bagunçado, a federação bagunçou. Eurico Miranda mudava a data dos jogos, mas o Vasco venceu com todos os méritos possíveis. Deixa um like aí, um joinha, se você gostou desse vídeo. Se você, vascaíno, rubro-negro, deixa seu comentário. O que você achou desse campeonato? No próximo vídeo vamos fazer do ciclo da Copa do Mundo mais uma vez. E é isso aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.